E aí, galera? Boa noite, Recife. Gabriel tá aqui conosco em todo. Obrigado pelo carinho. Boa noite, Florianópolis, São Paulo, Bahia, Manaus, Caxias. Boa noite, Rio de Janeiro, São Paulo. Galera, vamos jogar duro, vamos jogar. A gente tá em uma linha de assuntos dentro da admissibilidade de provas como direito fundamental. Descreveria isso, entrando na teoria dos frutos da envenenada. E trouxemos com isso também a questão da que essa prova por derivação, que ela era nada e aqui ilícita, acabava por dar uma aparentemente ilícita. Ela não poderia aproveitar no processo por lógica vida. E nós começamos a falar das limões, das ações da teoria ilícita por derivação. Falamos de absolutamente dependente, da desculpa inevitável, falamos da serendipidade, né? Certa casual, tuita de prova, e falamos do que vai possibilitar ou não aproveitamento o desvio ou não da realidade naquela ciência. Então, aí o Duque, um mestre, é uma sumidade. Eu me sinto muito honrado. Professor Ailton Zucchi, delegado do Distrito Federal, uma pessoa extraordinária. Tive, professor Ailton Zucchi, uma honra ter aqui na live. Eu tive a honra de conhecer o professor Ailton Zucchi em Recife, pessoalmente. Estive em um aulão dele e é uma pessoa que, além de um extraordinário professor de penal, processo penal e legislação penal especial, é uma pessoa extraordinária, né? O professor Alessandro Pinage. Então, galera, a gente estava tratando justamente das limitações da prova ilícita por derivação. Muito obrigado, professor. É uma honra imensa receber esse elogio do senhor. Então, dentre as limitações, as exceções da prova ilícita por derivação, teoria dos frutos da água envenenada, hoje nós vamos falar da teoria da mancha purgada. Os senhores já ouviram falar na teoria da mancha purgada, também conhecida como teoria da tinta diluída, do nexo causal atenuado ou dos vícios sanados? Pois bem, doutores, é uma exceção muito importante, reconhecida pela Suprema Corte norte-americana, no caso Wong Sun versus Estados Unidos, em 1963. A situação desse caso posto foi a seguinte: a polícia ingressou em um domicílio sem motivos plausíveis, ingressou de maneira ilegal e prendeu A nessa situação. Dessa prisão ilegal de A, ocorreu a descoberta de posse de drogas que estava com B. B, por sua vez, foi preso também de forma ilegal, porque a prova dele era ilícita por derivação, a ilícita primária é de A, e ele disse: peraí, essa droga que vocês encontraram comigo, eu peguei com C. A polícia foi lá em C e também prendeu C, tá? O que aconteceu? C também foi preso, né, de forma ilícita, e por isso todo esse caderno probatório deveria ser destruído. Há o direito de exclusão. Nós falamos prova ilícita, prova ilegítima, não é? Prova ilegítima gera nulidade, pode ser relativa absoluta, e você renova a produção. Prova ilícita, você tem o direito de exclusão, de destruição da prova. Tudo bem? Então, a prova de A, de B e de C era ilícita, bem como suas prisões. C foi posto em liberdade. O que aconteceu? No momento em que C foi posto em liberdade, passou uns dias, e C decidiu colaborar. Ele foi à delegacia e disse: olha, de fato, eu cometi o crime. E a polícia disse: olha, você tem o direito de ficar calado. Você tem o direito de não produzir provas contra você, mas você quer confessar? Eu quero confessar. Eu cometi mesmo o crime. Então a Suprema Corte entendeu da seguinte forma: a prova ilícita primária de A era ilícita, merecia ser destruída, não poderia ser aproveitada. A prova ilícita de B, que foi descoberta através da prisão de A, descobrir a posse de droga com B, também seria destruída. Contudo, a Suprema Corte norte-americana apontou que, por mais que a prova ilícita de C ela também fosse ilícita, nesse momento ela poderia ser aproveitada. Por quê? Porque, devido a um ato voluntário de C em confessar o crime no decurso do tempo, mesmo já estando em liberdade, acabou
expurgando, elidindo, afastando a ilicitude dessa prova contra ele. Então, galera, entendam só, o conceito da teoria da mancha purgada, da tinta diluída, da prova do nexo causal atenuado, ela vai consistir em quê? Anotem aí o conceito. O conceito é importante, ele é cobrado em prova. Ô, professor Rodrigo Belmonte, cara, você é uma sumidade de direito constitucional. O professor Rodrigo Belmonte é do Ministério Público Federal, é um grande amigo. Muito obrigado pela participação aqui. Está, inclusive, a caminho de Brasília, eu acho, já para gravar suas aulas para a Polícia de Goiás. Exatamente. Muito obrigado, professor Rodrigo Belmonte, pela participação. Então, pessoal, anotem aí. Conceito da teoria da mancha purgada, tá? A teoria da mancha purgada, ela vai consistir naquilo em que o nexo causal entre a prova primária e a prova secundária, ele é atenuado. Ele é atenuado pelo decurso do tempo, tá? O nexo causal da prova primária com a prova secundária, ambas ilícitas, é atenuado pelo decurso do tempo ou por atitude do próprio agente que resolveu em colaborar na cadeia probatória com a persecução criminal. Beleza? Afastando, elidindo, expurgando a prova ilícita contra ele anteriormente produzida. Beleza, galera? Então entenda. Professor, mas quer dizer que o senhor está dizendo que a prova é ilícita? Realmente a Suprema Corte norte-americana entendeu que a prova é ilícita, mas ela vai ser considerada? Isso mesmo, doutor. Apesar da prova ser ilícita, ela vai ser considerada. Por quê? Por mais que tenha nexo causal, ele foi atenuado no decurso do tempo. Foi atenuado por acontecimentos futuros que expurgou, afastou ele de um vício, né? Permitindo-se com isso o aproveitamento da prova inicialmente contaminada, tá? A prova era inicialmente contaminada e acabou sendo possível seu aproveitamento por atos voluntários do próprio agente. Tudo bem? Ótimo, ótimo. Vamos lá, galera. Aí vocês podem perguntar aí, mas será que há precedente do STF e STJ, professor, sobre a teoria da mancha purgada, da tinta diluída? Não, doutores. O STJ e o STF, diretamente, ele ainda não se pronunciou acerca dessa teoria da Suprema Corte norte-americana, tá? Mas, para alguns autores, a parte do parágrafo 1º do artigo 157, no tocante àquele ponto que fala de afastar o nexo de causalidade, seria uma hipótese implícita, mesmo que implícita, de positivação da teoria em questão, tá? Como hipótese da colaboração aqui do acusado, que nós citamos. Professor, e qual é o autor que defende que essa parte aí, lá do parágrafo 1º do artigo 157? O professor Andrei Borges, tá? Andrei Borges. E uma questão que traz confusão na cabeça dos alunos acaba misturando a teoria da mancha purgada com a teoria da fonte independente. E os senhores não podem confundir isso e não podem ser pegos pelo examinador, tá? Principalmente a galera aí da prova de OAB, da prova para delegado, para agente, para promotor de justiça. São questões que, por vírgulas e besteirinhas, acabam induzindo o senhor a marcar que é determinada teoria e na verdade não é. Então entenda. Na teoria da fonte independente, a prova ilícita primária, ela não tem nexo causal com a prova secundária. Não tem nexo. É uma fonte independente. Beleza? Então não confunda isso. Por mais que a teoria primária seja ilícita, não tem nexo causal com a secundária. Por isso ela é aproveitada normalmente. Essa aí é a teoria da fonte independente. Tudo bem? Diferente da teoria da mancha purgada. Na teoria da mancha purgada, há um nexo causal. O que não há, no caso, é a ilicitude, que ela é afastada, expurgada, não por ausência de nexo, porque o nexo por si só, ele afasta a teoria dos frutos da árvore envenenada, ele afasta a teoria da prova ilícita por derivação. O rompimento do nexo causal já afasta, não se dá para aplicar com a ausência do nexo, tudo bem? Mas na teoria da mancha purgada, tem nexo. O que não tem
é a necessidade daquela prova ser tida como ilícita. Por quê? O próprio agente voluntariamente ele colabora. Ou, no próprio decurso do tempo, há outros meios probatórios que irão ilidir, expurgar aquela prova ilícita, irão demonstrar que ela pode ser utilizada. Então, entendam, em um não anexo causal, na outra anexo, mas com decurso do tempo, com atos do próprio agente, a ilicitude é expurgada, é ilidida, extirpada, retirada e a prova é aproveitada. Então, galera, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Professores, hoje foi mais rápido, porque o dia foi bem cansativo. Mas amanhã nós iremos voltar aqui com vocês, não é? Para os que ainda não me conhecem, meu nome é Gabriel, eu sou professor de processo penal e também sou coordenador do cursinho Top Júris. E me sigam lá no Instagram, Gabriel P. Cortez, aqui também no Periscope, Gabriel P. Cortez. Estamos sempre trazendo dicas para vocês. Amanhã estaremos voltando aqui novamente às 22 horas. E amanhã nós iremos falar sobre a teoria da proporcionalidade. Teoria da proporcionalidade. Também nessa cadeia de raciocínio. Às 22 horas aqui no meu Periscope estaremos falando da teoria da proporcionalidade. E às 14 horas, amanhã também, mas só que no Periscope do Direito News, estaremos trazendo atualizações para os senhores. Inclusive com essa nova lei dos semoventes, não é? Teve aí a lei 13.330, né, que veio endurecer o furto dos semoventes. E o que é semovente, né? A gente até brincava na faculdade, dizendo que aqueles alunos que eram mais assim, eram semoventes, eram um ser que se move, não é? O Código Civil, inclusive, vai tratar do conceito de semovente, se salvo engano, no artigo 82, dizendo que semovente é aquele ser que se move por si próprio, por vontade própria, não é? Que se não precisa de remoção alheia, e mesmo que seja removido, não altera sua substância e destinação econômica e social. Tá bom? Então amanhã entraremos às 14 horas no Periscope Direito News, estaremos falando sobre os semoventes e outras atualizações jurisprudenciais importantes que irão cair na prova dos senhores. Então sigam lá o Direito News. Direito News, estaremos às 14 horas, encontro marcado. E também estaremos às 22 horas aqui no meu Periscope, Gabriel P. Cortez. Aqui no Periscope, 22 horas, Gabriel P. Cortez, tratando a teoria da proporcionalidade. Periscope, Direito News, falando sobre os semoventes, não é? Essa posição mais dura do furto desses animais. E iremos dizer, tudo bem, o que é esse domesticável, né? Só vai caber essa pena mais forte para os semoventes domesticáveis. E o leopardo, né? Será que cabe, se aplica? A gente vai estar discutindo isso com vocês amanhã, às 14 horas do Direito News e às 22 horas no meu Periscope, Gabriel P. Cortez. Me sigam também no Instagram, Gabriel P. Cortez. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado a participação do professor Rodrigo Belmonte, Alessandro Pinardi. Sigam esses monstros aí. E vamos juntos. Muito obrigado, professor Ailton Zucchi, grande delegado de polícia do Distrito Federal, excelente professor, extraordinário professor. Professor Maurício Moutinho e a equipe aí do Amo Direito está conosco. Estamos sempre juntos. Fiquem todos com Deus. Bom descanso. O dia realmente foi pesado. Então, bons estudos, pessoal. Bons estudos e lembrem, está aberto, já foi aprovado a deflagração do 29º concurso para Procurador da República, não é? Foi deflagrado já pelo Conselho Superior do Ministério Público, a OAB também está aí às portas, e o concurso da Polícia lá de Goiás, o concurso do TJ de Pernambuco, estão falando em crise, estão falando, o salário é baixo, mas não sei o que lá, mas pessoal, a crise é interna. A crise é interna. Por mais que o nosso país esteja passando por situações difíceis, cabe a nós criarmos oportunidades, tá? Muito obrigado, colega Hélio Nogueira trabalha conosco aqui no Ministério Público. Ótimo, é um prazer tê-lo lá conosco como aluno. Exatamente, é a Defensoria do Espírito Santo da Bahia, tá lá o professor Maurício Moutinho no Top Júris com o curso reta final.
Tá lá a professora Raíssa, o professor Igor, para a Procuradoria da República, todos eles aprovados no 28º exame para a Procuradoria da República, estão lá conosco. Estou eu lá na OAB com vocês, na primeira e segunda fase. Então, galera, não para, tá? Não se desanime, porque a oportunidade quem faz é você. Entrega nas mãos de Deus, faz tua parte, estuda, que a vitória é sua, tá? Então foi um prazer estar com vocês e fiquem aí com a teoria da mancha purgada, da tinta diluída, do nexo causal atenuado na cabeça. E amanhã estamos tratando sobre a teoria da proporcionalidade. Um grande abraço, fique com Deus e tenham uma boa noite, um bom descanso.